Então, por isso que começa uma era, é o elemento de interseção. Não acabou uma, começa a outra. A era do cordeiro começa, mas a do touro ainda está vingando. Quando é que ela acaba? Quando Moisés quebra o bezerro de ouro. Aí termina o processo e abre um novo ciclo. Iniciou a era do cordeiro. Como que ela acaba? Com a morte de Jesus na cruz como cordeiro. Mas Jesus inaugura a era do peixes. Como que ele inaugura a era do peixes? Chamando os pescadores de almas e fazendo a pesca maravilhosa. Entrou a era do peixes. A era do cordeiro tem uma ideia, aí vem a era do peixes, ela tem uma outra ideia, 2000 e tantos anos. Agora nós entramos na era de aquário. Então, veja bem, é de trás para diante nas eras, né? Enquanto o zodíaco funciona assim, as eras funcionam ao contrário. É igual estrada. Você está indo, o poste está vindo, né? Então, o movimento se dá assim, no zodíaco, as eras se dão ao contrário. Bom, a era de peixes está acabando. Terão alguns eventos para marcar o término da era do peixes. A do touro é a quebra do bezerro de ouro. A do cordeiro é a morte de Jesus em cruz. A do peixes são os eventos que estão acontecendo, vai até 2057. Né? Mas já começou a era do aquário. A era do aquário começou por volta da década de 60. 60 para 70. Qual que é a característica do aquário? Se a gente for lá em Marcos, no Evangelho de Marcos, quando está para celebrar a Páscoa, a última Páscoa de Jesus, os discípulos falam assim com ele: onde queres que celebremos, preparemos o lugar para celebrar a Páscoa? E Jesus fala assim: ide até a cidade, lá encontrareis um homem carregando um cântaro. Diga a ele: o Senhor deseja celebrar sua Páscoa. Ele vos mostrará o lugar. E assim fizeram os discípulos. Marcos 14, 12, né? E aí ele mostrou o cenáculo onde Jesus celebrou a Santa Ceia, a última ceia. Agora, veja que característica. Em todo o Velho Testamento e em Novo Testamento, quem carrega o cântaro de água é a mulher. Mas, na entrada do aquário, a característica é um homem carregando o cântaro. A astrologia é muito antes do Evangelho. E se a gente visualizar, quem é do signo de aquário sabe que o símbolo do aquário é um homem carregando um cântaro, uma fonte de água ininterrupta. É a fonte de água da vida do Evangelho. Quando a era de aquário inicia, como é que ela inicia? Ela inicia com o movimento jovem americano e inglês do hippie, que é o movimento da desconstrução de um sistema que inaugura um sistema novo, que ainda é só inauguração, está ainda em confusão, não é? É o homem quebrando os preconceitos, os paradigmas, os tabus, as regras impostas. É o homem começando um elemento novo, é um elemento do sentimento. Essa confusão que nós estamos aqui com o sentimento, masculino e feminino. O Pepeu Gomes cantando lá, o masculino e feminino. Mas ele vai até 2057, porque lá é que vai ter a quebra do peixes e a entrada definitivamente do aquário, a era de aquário, né? 2057. É um processo. Então, nós falamos das eras para representar por que está aqui a quebra do bezerro de ouro. Por que tem esse bezerro de ouro? Porque fechou o ciclo. A partir desse momento, o hebreu desconecta completamente com o Egito. O hebreu acabou todo o movimento do que tinha do Egito e ele vai agora começar um novo exercício. Então, assim vale para todas as eras. Né? Se a gente recuar na Índia, estava na era
o touro, como é que é? Gêmeos, né? Depois do touro é Gêmeos, né? É Áries, touro, Gêmeos. Então, na era da Índia, eram os Gêmeos. A característica hindu é dos Gêmeos, tem lá o seu significado. Se a gente recuar mais um pouco, na época da China milenária, nós estávamos no outro, não sei, é Câncer, né? É do Câncer. E aí vai. Como não tem muita coisa antes, é Atlântida, tal, a gente não sabe. Aí os elementos que vêm para frente, os próximos 2.000 anos, estão regidos na era de Aquário. 2.300 anos, mais ou menos, né? Não tem que ser exatamente cronológico. Esse é há 2.000 e poucos anos. Então, vamos voltar aqui. Eu não sei se deu uma ideia disso que eu falei. Se não ficou confuso, não é? A Sagitário vai ser a melhor? Vai demorar. 4.000 anos, porque vai ter a do Áries, depois vai ser a do Capricórnio, depois a do Sagitário, tá? Então, são 2.000 anos de Aquário, 2.000 anos de Capricórnio e depois o Sagitário. Vai demorar um pouquinho, mas já tá de boa, né? Tá bom, né? Porque, gente, e essa astrologia... tá. Então, vamos voltar no bezerro de ouro aqui. O Moisés está lá no alto recebendo a lei. Mas ainda vigorava no coração do povo o ascendente místico antigo. Não é fácil romper com o passado, gente. Não é fácil romper com o tradicionalismo. Não é fácil deixar a outra coisa lá e avançar, né? É igual desencarnado que fica pensando na Terra. O André Luiz, 10 anos depois de morto, pensando na esposa dele, cai preso na esposa, né? Então, quando Moisés volta, o que acontece? Ele encontra o bezerro de ouro. E ele toma um susto danado. Primeiro ato dele, ele quebra as tábuas da lei, tábua de pedra. Ele quebra as tábuas da lei, porque lá tinha um item que falava não matar. Ele tinha feito uma regulamentação sobre o não matar. E aí ele quebra. Ele chama a tribo de Levi, repreende Arão, chama a tribo de Levi, que estava com ele, e ele manda matar 3.000 líderes naquela noite. Os líderes que fizeram o bezerro de ouro. Ele manda matar. E aí houve aquela matança. Aqui não interessa para nós, porque essa matança ela é o processo da eliminação animal em nós. Tá? Essa matança aqui não é matar a gente somente. Não é isso. É matar a parte animal em nós. Algumas partes animal em nós precisa ser morta, claro. Senão a gente não consegue atingir muito feliz. Né? É mudar o trato intestinal, o trato digestório, porque a comida vai mudar. Não é? A partir da década de 60, a nossa comida muda bastante. Então, o trato digestório vai mudar, o intestino vai mudar muita coisa. Não é? O sistema todo da boca até o estômago, ele vai ter uma alteração, né? Os dentes já estão mudando, tem muita gente que já não tem mais o siso, né? Canino vai começar a acabar. Então, essas coisas vão mudar. É a matança desses idólatras, né? Da adoração animal, que é o término de parte animal. Aí Moisés quebra o bezerro de ouro, repreende o povo, e ele vai novamente ao alto da montanha. Então, se ele foi uma vez, voltou, Deus chamou, ele foi de novo, voltou, e agora ele quebrou a tábua, ele vai voltar. Se a gente estivesse fazendo uma brincadeira, a gente ia falar assim, Moisés foi lá e falou, Deus, eu estava descendo, escorreguei, quebrou a tábua, me dá uma segunda via? Não. Ele vai lá e fala, olha, ele está fazendo uma adoração de um bezerro de ouro e está difícil. O Moisés fala assim, ele conta essa história toda, né, do bezerro de ouro, né? E o Senhor Deus fica indignado com isso. É lógico que essa história ela tem todo o seu sentido, né? Não é Deus que está indignado, mas Deus fala que vai matar todo mundo e destruir todo mundo. Aí o Moisés toma as dores do povo e fala com Deus, mas você mesmo me tirou lá, fez eu fazer esse negócio todo, e agora você vai matar todo mundo? Não tem lógica. Quer dizer, é o conflito nesse movimento de término. Agora terminou mesmo o Império Egípcio, que morreu o bezerro.
Então, isso dá um conflito. Não tem mais jeito, não é? Então, enquanto a gente ainda está vivo, vamos comparar com a morte. Enquanto a gente está no corpo, é uma coisa, mas a hora que vem a desencarnação é outro elemento, não tem mais jeito de voltar para o corpo. Porque durante a noite a gente volta para o corpo, qualquer susto a gente volta para o corpo. Depois de morto não tem jeito não, né? Então é esse movimento todo gera uma confusão. E o Moisés dialoga com o Senhor Deus, metáfora que é Jesus Cristo desencarnado, não é? Antes de encarnar, inclusive, não é nem desencarnado, é antes de encarnar, e os espíritos que coordenam com ele, os grandes missionários que estão lá trabalhando com Moisés. E aí, o Moisés intercede e pede novamente as tábuas da lei. Que coisa bonita, gente, porque o angu de um dia não engorda cachorro. Então, nós precisamos de revisar as tábuas da lei constantemente, repetição, para fixar o valor. Por isso que Moisés repetiu no Evangelho segundo o Espiritismo na tábua da lei. Para nós é a terceira vez. Ela está uma vez, quebrou, teve a segunda vez, agora o Allan Kardec repetiu aqui para nós, e nós não repetimos o estudo, não só dos 10 mandamentos enquanto nome, mas das tábuas da lei. E aí o Senhor Deus imprime uma segunda via, tal qual a primeira, da tábua da lei, para que ela seja oferecida ao povo. Qual é a característica das tábuas da lei? Ela tem 3 mandamentos positivos, assertivos, de virtude ativa. E 7 mandamentos assertivos de virtude negativa. O que é virtude negativa? É que é virtude negando o erro. Ou seja, não roubarás, não matarás, não pronunciarás, não, um monte de não, né? Não cobiçarás. Ou seja, é o não fazer o erro. Então, o primeiro movimento de afirmação dentro da regeneração é desativar realmente o erro. Não fazer o erro. Os 3 positivos, um deles é guardar o dia do sábado, que é o elemento do equilíbrio entre o agir e o descansar. Encontrar a medida certa do descanso. O ócio criativo. O outro é honrar pai e mãe. É o mandamento relacional da estrutura da família. Honrar pai e mãe. E o primeiro, que na verdade, ele não é um mandamento. Ele é uma conjuntura de afirmação. Eu sou o Senhor, que vos tirei do Egito, da terra da escravidão, e te coloquei na nova possibilidade. Não tereis outros deuses diante de mim. Ou seja, a afirmação do eu sou. Quem diz essa questão de virtude ativa e de virtude negativa é o próprio Paulo de Tarso, como espírito, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15. Lá tem uma única mensagem que é do próprio Paulo. Ela chama Fora da Caridade na Salvação. Em dado momento lá, ele fala assim: outrora foi interessante a virtude negativa. Hoje não mais cabe a virtude negativa. Nós vamos dar uma virtude ativa. Porque a virtude negativa ela apenas nega o erro. Não faça o erro. Mas a virtude positiva, ela além de negar o erro, ela faz o certo. E agora os tempos pedem. Não somente não fazer o mal, fazer o bem. É essa que é a característica da nossa regeneração aqui. Que vai caminhar para muito feliz. Não é? Então é um processo para nos preparar para muito feliz. A codificação, o Espiritismo é a revelação que vai nos ensinar a viver na regeneração para atingir muito feliz. Por isso que a regeneração é um período curto, é transição, é 1000 anos. Né? 1000 anos. E aí, quando Moisés volta do alto da montanha com as novas configurações da lei, ele vai abrir um novo precedente para o povo, e aí vai do 32, né? Do 32, 33, no 34 vem as novas tábuas da lei. Deus faz uma aliança com Israel, não é? No 34:10
diz assim, depois que ele recebe novamente as tábuas da lei. Então disse, eis que eu faço uma aliança. Farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem em nação alguma. De maneira que todo esse povo, em cujo meio tu estás, veja a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que eu faço contigo. E aí ele vai mostrar todo o movimento, né, que é, já agora na regeneração mesmo, Moisés vai ficar com o rosto resplandecente, né? No versículo 29, vai mostrar o rosto resplandecente, que é o movimento da transparência mesmo, né? As maravilhas. Então, veja, nós teremos eventos agora, nesse final do ciclo, caminhando, nós ainda não entramos na regeneração, né, total, né? Nós ainda estamos na travessia do mar, movimento que já sabemos pelo símbolo lá no Êxodo, mas na hora que entrar, teremos maravilhas que nós vamos viver, que é aquilo que nos projeta para o mundo feliz. São questões sensacionais. E aí, o Moisés, ainda no deserto, né, porque não entrou, está configurando profecias, né, planejamento, o Moisés vai apresentar para o povo, a partir do 35, o sábado. O sábado, guardar o sábado. Ele vai descrever todo o processo da lei de adoração, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos, e está no Evangelho segundo o Espiritismo. Né? O Evangelho segundo o Espiritismo é toda a terceira parte do Livro dos Espíritos, da lei divina natural, as várias leis, né? todo código de ética. A lei de adoração, ele vai ser apresentado a partir do 35 até o último capítulo, né? Acho que é o 40, né? Até o 40, onde é o sábado. As ofertas que devem ser feitas, a postura do tabernáculo, como que vai fazer o processo todo, né? De fazer a oferta, como que vai ter o propiciatório. Então, tem um monte de elementos. Em linhas gerais, Jesus foi perguntado pelo discípulo como que fazia para orar. Lei de adoração. E ele diz, entra no teu aposento íntimo, fecha a porta e ora a teu pai que está em secreto. Esse templo íntimo é o tabernáculo, templo interno. Na prece da Alta de Souza, olha que coisa linda, gente. Ela diz assim, meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado, mas sei que, às vezes, choras consternado ao silêncio da força que interpelas. Volve ao teu templo interno e abandonado, a mais alta de todas as capelas. E as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção. Né? Então, aí tem que faltar esse pedaço que eu não falei aqui. Olha. Ouve o teu coração em cada prece. Deus responde em ti mesmo e te esclarece. Não falei assim, né? Com a força eterna da consolação. Então, isso é maravilhoso. O Moisés aqui está descrevendo todo o templo. Que ele está fora, mas ele é dentro. O que está fora revela o que está dentro. Eu vejo fora o que está dentro. Então, agora, o meu olhar não é mais para fora. Eu tenho que voltar ao templo interno abandonado, a mais alta de todas as capelas. Então, do 35 ao 40, ele vai regulamentar todo esse templo. No Levítico, ele vai dar o ofício do sacerdote, que aí é o processo da caminhada. Nós não vamos falar do Levítico aqui agora.
como sacrifica o animal, tipo de pecado, que animal que sacrifica, né? Então vai ter todo um sistema que tem que ser inserido aqui, que é maravilhoso. Então o livro do Êxodo, ele nos pega como escravo no mundo de expiação e prova, e ele nos projeta livres no mundo de regeneração. Tendo que vencer o misoneísmo. O que é misoneísmo? É a tendência à repetição do passado, o horror ao novo, o horror à mudança, a tendência de manter ao que está passado. Aí vem os líderes. Por isso que Moisés é chamado o libertador. É o condutor forte, que apresenta um Deus forte. Aí vem Jesus, que é o Salvador. Claro que o processo com Jesus é muito maior do que foi com Moisés. Só que essa questão de grandeza, não é? O que está no átomo está no universo. O que está no nosso corpo está no universo. Então, o que para mim é gigante é pequeno diante do universo. Mas a mesma coisa, proporcionalmente dizendo, do universo. O término do Êxodo, depois da lei, né, ela define a relação. Então, veja lá o que foi lido lá no Pão Nosso. Quando o homem gravar na própria alma os parágrafos luminosos da divina lei, o irmão não matará o irmão não denunciará outro irmão. Ou seja, fraternidade. A fraternidade será estabelecida. E é todo esse movimento. Se nós lermos o livro com esse olhar, com essa perspectiva, a gente fala assim, gente, o Velho Testamento, ele é comentário de toda a codificação e da obra subsidiária. A todo momento. Ele está falando da criação, no Gênesis, está falando do Êxodo no movimento dos mundos, né? Colocando para nós sobre os mundos, apresentando todo esse processo. Então, nós estamos em tempo real vivendo esse movimento que já aconteceu em Capela, muitos de nós vivemos lá e estamos repetindo agora. Por isso que muitas pessoas, às vezes, geram um descompasso, um clima muito grande de medo do fim do mundo, muitos religiosos. Porque é recordação do que aconteceu em Capela e o anúncio de fim do mundo. Não é o mundo que vai acabar, lógico que não, muita expiação e prova. Mas para quem foi exilado, foi o fim de Capela, perdeu mesmo, veio para a Terra. Então o livro do Êxodo trata de tudo isso. E claro que a gente passou por cima de muita coisa, né? Ele vem sofisticar uma série de elementos que, se a gente puder ler, voltar nele com carinho, com atenção, tentando sair da letra, buscando o símbolo, pegar o dicionário do símbolo, ver os nomes, o que significa nome, pegar aquele elemento que está configurado ali, nós vamos verdadeiramente ter uma ideia melhor, até mesmo para percebermos antecipadamente o que vai acontecer conosco, porque as 10 pragas estão configuradas no Apocalipse, de maneira diferente, né? Nas 7 taças, que são as mesmas coisas, são acontecimentos, são eventos, são pragas, são eventos que acontecem no dia a dia a nos provocar um incômodo com o status quo da vida e o desejo de mudança. Olha que legal, quando a gente envelhece, a velhice enfraquece o nosso corpo, deixa o corpo todo caído, todo flácido, adoecido, e aí o espírito começa a ter uma ojeriza, quer ficar livre daquele corpo. Ele que era tão apegado à vida, enquanto estava forte, ele agora quer ficar livre. E aí, quando ele está bem trabalhado, a irmã morte chega e ele aceita. Por quê? Porque ele vai para um estágio novo. Graças a Deus. E é assim agora, nós estamos vendo um mundo que está cada dia mais tenso, mais conflituoso. Então, está forçando o povo a buscar o componente espiritual. Eu falei semana passada, eu acho. Falei em vários lugares. Eu não fui lá para Serra-Cipó agora, minha irmã está lá com a minha mãe. A minha mãe está rezando texto todo dia. Como não pode ir para a igreja mais, ela liga na Canção Nova, TV Aparecida. Padre está celebrando missa, ela participa da missa e está rezando o texto, ela reza o texto junto com eles. É o dia inteiro rezando texto. Isso é bom, porque começa, em vez de ficar preocupado com o coronavírus, começa a trabalhar campo espiritual, cria proteção vibratória, abre o campo espiritual e os espíritos podem agir. Então, nós estamos vendo no coletivo que está em angústia muito grande no sistema coletivo,
Mas, ao mesmo tempo, tem muita prece, muito movimento de oração, muito movimento de debate espiritual, e isso traz um elemento novo para dentro das casas. Que às vezes a gente está demais no centro, mas não estava dentro de casa. E agora nós estamos dentro da nossa casa. Mas sem problema, depois nós vamos voltar para o centro. E fazer essa tônica nova. Com isso, configura o movimento de término da tarefa do Moisés. Eu conduzi vocês até aqui. A partir daqui tem outro condutor. É o Josué que entra em Canaã, não é? Então, atravessou todo o deserto. É uma primeira fase. Depois, aí vem a segunda fase, que é o Canaã. Aí são as entradas até atingir o mundo feliz, né? São etapas. São 1000 anos, é muito corrido, é muito rápido, mas os dois mundos vão estar muito conjugados. Então, estar encarnado e desencarnado não vai ter muita diferença do ponto de vista da compreensão. Vai ter do ponto de vista do aperfeiçoamento, estudo no mundo espiritual e da prática, a hora que encarnar aqui. Bom, era isso que a gente queria conversar. Eu acho que trouxemos todo o elemento, né, que é o que podia ter trazido, né, dentro que a gente dava conta de trazer assim, bem sintético. Tomara que tenha ajudado a refletir, a trazer uma ideia, né, a abrir esse horizonte aí para conversar.